Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje o nosso tema é 5 inimigos dos casais que desejam prosperar. Quais serão eles? Então eu vou começar aí já falando o primeiro inimigo. Primeiro inimigo que engana, né? Todos aí, que as pessoas às vezes não desconfiam, é o ego. O que seria o ego? O ego, muitas vezes, ele está relacionado à vaidade. Ele está relacionado à vaidade. Então, muitas vezes, a gente não vê, não enxerga que esse ego, ele nos atrapalha. E o que seria o ego? Seria viver uma vida que não é nossa, seria viver um padrão de vida, né, que não é de vocês, não é para vocês naquele momento. Não quer dizer que não possa ser para vocês, né? Então, é preciso avaliar isso. Porque muitas vezes o casal, ele está fora do seu padrão, né? Padrão de vida. Vocês precisam ajustar o padrão de vida e saber. E o que causa o ego, né? Muitas vezes a vaidade, ela vem do meio que você vive. E você tem que entender se o que vocês querem, se isso, no caso, que vocês desejam algum sonho, algum bem material, se é um sonho mesmo de vocês ou se vocês estão seguindo modinha. O mais comum é seguir modinha, né? E o que seria seguir modinha? Vou dar um exemplo típico que hoje em dia, né, esses meses aí está acontecendo. Maldivas, né? Quem não quer ir para Maldivas? Mas por quê? A Maldivas andou esquecida. Porque todo mundo agora quer ir para Maldivas. Será que você quer ir para Maldivas porque você quer ir? Ou será que você quer ir para mostrar que você também foi? Entende? Então, muitas vezes, o casal abre mão, às vezes, de um outro desejo que realmente, né, está escondido ali por trás e simplesmente faz para mostrar para todo mundo que ele também pode, né? Isso é muito comum. Então, isso aí é um sabotador. Então, quando você segue modinha, isso aí é a vaidade. É a vaidade que está mexendo ali com vocês. Então, tem que entender se esse sonho é seu, se é dele ou dela, ou se é um sonho dos outros, né? Que você está idealizando para não fugir, né? Fugir da tribo que você faz parte, que vocês fazem parte. Então, muitas vezes, a turma, né, vamos dizer assim, as pessoas com quem você convive, você não quer ser excluído. E muitas vezes é isso que acontece. Então, você precisa seguir aquele padrão para não ser excluído. E esse é um fator que assusta muito. A maioria das pessoas teme o quê? Ser excluído. Entende? Então, a origem, né, dessa questão do problema aí, essa vaidade, que causa, né, só atrasa, na verdade, o progresso financeiro de vocês. Então, tem que parar para pensar e ver se o que vocês estão idealizando de sonhos, se realmente esses sonhos pertencem a vocês. Se essa vida que vocês estão levando, se ela também pertence a vocês. Entende? Porque muitas vezes você está seguindo modinha. Entende? Então, quanto mais você seguir modinha, mais atrasar a sua vida financeira você vai. Então, o casal precisa pensar bem sobre isso. Com quem ele anda, né, se relacionando. Quais são os casais, né, que ele acompanha. Será que essas pessoas são um exemplo para ele? Será que pensam igual? Então,
é preciso vocês repararem isso, sabe? Então, que tipo de amizade vocês estão tendo? Então, assim, a gente tem a amizade âncora, que é aquela que puxa para baixo, e tem as amizades foguete, né, que te puxam para cima. Então, é preciso vocês avaliarem qual o tipo de amizade que vocês andam, né? Então, quando a gente fala de vaidade, geralmente essa vaidade é para mostrar para os outros, né? Você não tem uma vaidade para si. Porque se fosse assim, as pessoas... Eu vou dar um exemplo de roupa de marca. Roupa de marca. Alguém compra pijama para dormir de marca? Paga caríssimo em pijama? Por quê? Porque ninguém vê. Ninguém vai ver você dormindo com aquele pijama de marca, né? Então, nesse caso, é mais uma prova de que muitas vezes essa vaidade não é para você. Essa vaidade é para mostrar para os outros. Então, que nem eu dei o exemplo da Maldivas, né? Maravilhoso, mas se for um sonho seu. Se for só para cumprir, eu vou porque todo mundo está indo, né? Porque ninguém falava de Maldivas há um tempo atrás. E aí, o outro exemplo, né, que a gente vê muito, o carro, né, de teto solar. Será que você quer mesmo um carro de teto solar agora? Por quê? Né? Será por quê? Porque está todo mundo tendo? Todo mundo tem que fazer, tem que fazer vídeo, né, com o teto solar aparecendo? Entende? Então, esse tipo de moda, eu acho que só justifica quando você trabalha com isso, né? É igual, vamos dizer, que um investimento, né? Não estou falando que ninguém possa botar silicone, né? Pode botar, mas eu estou querendo dizer assim, vamos dizer que a pessoa não tem dinheiro, né, para certas coisas e quis colocar silicone. Ela trabalha com aquilo? É importante? Estou me lembrando de uma reportagem, né, que foi do BBB, de uma das meninas. Então, para ela, era um investimento naquele momento. E eu concordo. Porque para ela, aquilo dali ia fazer mais bonito e projetaria ela, né, para algo que pudesse remunerar ela melhor. Porque é aparência, né? TV é aparência. Então, esse investimento fazia sentido, né? Então, eu tenho que pensar nos tipos de investimento que vocês estão fazendo. Porque quando você pensa em comprar algo que seja, que é um passivo, né? Um carro, que seja, por exemplo, nós nunca compramos um carro zero, entende? Quer dizer, nós temos vários imóveis, nós temos outros tipos de investimento, mas nunca compramos um carro zero. E o que eu estou querendo dizer? Que é perder dinheiro. Nós não gostamos de perder dinheiro, entende? E é dessa forma que você vai pensando, né? Que vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que você chega lá. E carro zero, é claro, tem exceção, para tudo tem exceção, né? Você tem que avaliar, porque o meu tio comprou assim, foi um bom negócio. Tudo existe exceção, né? Mas de um modo geral, não é, entende? Nossos carros a gente compra às vezes quase zero, né? Quer dizer, a gente costuma brincar aqui que não somos nós que escolhemos nossos carros. É quem? É um parente, é o vizinho. Por quê? Porque a gente compra quando eles não querem mais. Porque eles já tiraram, né, da agência, tá cheirando a novo ainda, o carro já perdeu 30%, e aí a gente compra. Entende? É claro que está tendo exceção agora aí, né? Existem as exceções aí, mas carro usado agora está sendo valorizado, mas exceções, né? Então, de um modo geral, quem escolhe nossos carros como eu falei, não somos nós, o vizinho ou o parente. A gente pega cheirando a novo, mas não perdemos aquele valor, né? Que você tira da concessionária, já caiu o valor. Então, assim, isso aí é a vaidade,
muitas vezes, aí a gente está pegando na vaidade, entende? Carro zero, muitas vezes é vaidade. Você às vezes precisa de um transporte, você não precisa, né? Não necessariamente de um carro. Então, assim, o que mais pega no orçamento é imóvel, mesmo que você não, né, não tenha, não comprou, mas assim, o aluguel tem que avaliar. Então, é imóvel e carro. Isso é o que mais mexe no padrão de vida de uma pessoa, entende? Então, assim, é preciso pensar sobre isso, porque a vaidade, ela é um dos maiores inimigos, certo? Tô me lembrando agora de uma história que vai exemplificar, né? Tem um casal, né? Que é uma parábola, né? Que eu vou contar. Um casal que saiu do interior e foi morar na cidade grande. Chegando lá na cidade grande, ela viu que todas as casas tinham antena. Então, ela ficou incomodada. Ela falou com ele: olha, nós temos que comprar. A gente não tem televisão, ninguém sabe que nós não temos televisão. Então, a gente precisa comprar uma antena para colocar no telhado, para que pensem que a gente tem televisão. E assim eles fizeram. E esse é o verdadeiro exemplo de você estar incomodado com o que o outro vai pensar. Então, muitas vezes a gente age assim na vida. Mais incomodado com o que o outro vai pensar, né, do que as suas próprias contas. Então é ligar o F mesmo, né? Você não pode pensar sobre isso, né? Ficar preocupado com o que os outros vão pensar, né? Bom, outro sabotador, né? Outro inimigo. Crenças limitantes. O que seriam as crenças limitantes? As crenças limitantes, muitas vezes a gente, né, adquire lá na nossa infância. Então é tudo aquilo que você pensa. Como que você pensa sobre determinado assunto, entende? Então, o dinheiro, muitas vezes, você não tem, né? Você se afasta dele devido a uma crença. Muitas vezes, você não desenvolve um trabalho legal devido a crenças. Então, isso bloqueia, sem dúvida. Então, assim, todos nós temos crenças limitantes, porque tem também, né, as crenças boas. Então, assim, você tem que perceber o que te limita, né? O que pode estar te travando, que tipo de pensamento você está tendo. Por exemplo, se eu te pergunto, você quer ser rico? Você quer ser rica? E muita gente sabe o que faz? Fica sem jeito. As pessoas ficam, se tiver alguém perto, possivelmente ela vai falar, não queria nem tanto, né? Agora, se estiver sozinha, de repente fala, eu queria. Por quê? Porque ela não quer falar para o outro, porque acha que parece ser uma coisa assim, que é como se ela fosse, não tivesse valor, como se aquilo, ser rico, né, fosse algo que desvalorizasse ela. Porque a gente viu sempre nas novelas, né, principalmente, né, porque o brasileiro é muito de novela, que sempre o rico era um malvado, que o rico, né, que fazia mal para o pobre, para o bonzinho, né? Então isso fica assim no subconsciente da pessoa, né? A gente escuta muita gente falando assim, para que tanto dinheiro? Vamos pensar em ter, né, menos bens materiais e pensar, vamos ser felizes, eu prefiro ser feliz do que ser rico. Já ouviu isso? Agora, o que tem uma coisa a ver com a outra? Você não pode ser os dois? Então, esse tipo de pensamento que limita, sabe? Então, você pode ser os dois, um não tem nada a ver com o outro. Então, assim, eu vou te perguntar, o que é mais importante para você? A sua perna ou o seu braço? Quer dizer, é uma pergunta que não tem cabimento, né? Então, a gente tem que avaliar isso, porque muitas vezes a gente tem esses tipos de crença. E isso inibe, né, o nosso progresso financeiro.
Então, todos nós temos crenças, então a gente tem que ficar trabalhando e pensando, né? O que está te impedindo? Né? Então, entre um casal, imagina, são dois, né? Então, às vezes, um até pode ajudar o outro observando. Falando assim, ó, não é bem por aí, né? Será que você não está pensando de uma maneira errada, equivocada? Será que dessa forma não é como os seus pais pensavam, né? Porque hoje em dia a gente tem informação, né? Na palma da nossa mão. Então tem muitas, né? As crenças antigas, né? Que é aquelas que dinheiro não dá em árvore, né? Que dinheiro é sujo. E essas são, né? Crenças antigas que tem que vir à tona, né? E mudar. E isso acaba lá no seu subconsciente, você age de uma maneira diferente por causa disso. Então, muitas pessoas não querem falar que querem ser ricos por causa disso. Para o outro não achar que aquilo dali não tem, que ele não vai ter valor, que ele não vai ser mais humilde. Muita gente não quer se afastar da família, acha que se ele tiver, né, a família vai se afastar dele. Muita gente também tem sobre o merecimento, o baixo merecimento. As pessoas, às vezes, não se acham dignas de ter mais que a família, que os pais tiveram. E isso fica no subconsciente. Então, você começa a sabotar você mesmo, porque você não se acha merecedor de tanto, entende? Mas, pelo contrário, você tem que sair desse padrão, porque a pobreza também é um padrão. E muitas vezes você segue ela, né, de acordo com a família, e você pode quebrar esse padrão, né? Então, seja o primeiro a quebrar esse padrão. E com isso, né, você não está sendo egoísta. Você pode ajudar, pode transbordar na vida das pessoas, né, na sua, né? Vocês como casal, vocês têm que voar, sabe? Avião voa com 2 asas. Voam primeiro, depois vocês ajudam, né? Voam igual a máscara lá de oxigênio do avião. Primeiro ajudem vocês, primeiro vocês se salvam, né? Tentam progredir, façam, não adianta vocês quererem levar todo mundo, sabe? Porque cada um tem seu tempo. Então, desde que vocês entendam que é importante para vocês ter também uma vida financeira estabilizada, enriquecer, por que não? Entende? Então, quando vocês entendem isso, vocês voam. Porque vocês têm que tomar essa decisão e vão embora. E aí, lá na frente, vocês vão ajudar quem vocês querem, né? Então, muitas vezes, as pessoas se sabotam por causa da família, né? Para não sair da tribo que estão, porque as amizades, tem medo de sair das amizades que já tem, né? Que é a primeira coisa que você escuta é o quê? Né? Ficou rico, não fala mais com os pobres. Então, é outro tipo de pensamento. E isso fica no seu subconsciente. Então, se você ouvir, né, isso dessa forma, que acontece, né, muitas vezes, você não pode dar ouvidos. As pessoas não aceitam muitas vezes, elas não conseguem aceitar o nosso progresso, sabe? Não conseguem entender que você saiu do mesmo lugar, você tem, né, tinham os mesmos conhecimentos e você mudou de nível, né? Isso não quer dizer desfazer a amizade, mas você mudou de nível. Nível no sentido, não estou falando só do social, estou falando de conhecimento, né? De outro tipo de conhecimento. Então, você tem que buscar pessoas que querem o mesmo propósito que você, né? Então, essas crenças, elas atrapalham o crescimento do casal. Então, um pode ajudar o outro e observar, né? O que está impedindo aí vocês? Então, assim, é preciso virar o jogo, né? A riqueza aí está para todos,
todos nós, né, podemos acessar essa riqueza. É preciso vocês saberem como, né? Busquem esse conhecimento. Conhecimento nem sempre é a educação formal, né, que a gente tem. É informação, é uma habilidade. Vocês podem, cada um ter uma habilidade, né, e desenvolver ela de uma forma que te dê um retorno financeiro muito bom, não é mesmo? Então, assim, a gente tem grandes exemplos aí, né, de pessoas até famosas, como Silvio Santos e vários outros, né, que não tinham dinheiro. E o que eles tinham, né? Uma visão a longo prazo, tinham uma mentalidade rica, né, que não é o ser rico, é uma mentalidade que te leva à riqueza, sabe? São padrões de comportamento, de hábitos, de pensamentos que te levam à riqueza. E é isso que vocês têm que buscar, sabe? Esse tipo de pensamento, esse tipo de padrão é que faz vocês chegarem lá, sabe? Então vocês têm que entender o que a gente, né? O que vai ajudar a gente a prosperar. Então buscar esses tipos de amizade, né? Pessoas que querem o mesmo que vocês. Não estou falando de dinheiro, estou falando no sentido de crescer, né? Pessoas que não falam de fofoca, né? Então, assim, a gente, no caso aqui, a gente era um pouco sofria um bullying, né? Vou falar aqui a real. Por quê? Porque muitas vezes a gente saía justamente da mesa que era de fofoca. Mas isso era inconsciente, sabe? Nosso, porque aquele assunto não era bom pra gente, sabe? Muitas vezes eu, como mulher, eu ainda conseguia, né? Aquele tá chato, né? Que às vezes a gente... Mas o Vitor não. O Vitor já é muito essencialista, sabe? Para ele é assim, não é importante para ele sai mesmo, sabe? Ele não tem esse... Não tá chato. Para ele não existe isso, sabe? Para ele diz não fácil, porque é o que importa, é o que é essencial, é o que é importante para vocês. Então aquilo vai te levar em algum crescimento. Aquele assunto ali, né? Tá sendo um assunto que vai te levar a algum lugar. Então vocês têm que observar, né? Não digo um dia ou outro, né? Mas mesmo assim, né? Quando você já vê que aquele assunto ali é para falar mal do outro, não é interessante. Não é interessante. Temos que nos desviar, sabe? Não julgar, porque cada um tem seu tempo. Não adianta você falar para o seu amiguinho para ele não fazer aquilo, sabe? Não adianta. Não adianta você querer salvar todo mundo. Se te pedirem ajuda, aí sim, você fala. Você fala o que pensa, né? Como você está pensando. Mas se não pedirem, só se afasta. As pessoas vão entender. No início, não, né? Então, assim, como eu falei para vocês, existia um bullying, sim. Existia. Era como se a gente fosse os metidos, debochavam, né? Aquelas brincadeirinhas, né? Então, assim, a gente não tinha essa vaidade que eu falei com vocês, né? Como primeiro inimigo, a gente não tinha, né, esse tipo de vaidade. Pra gente era o que era o essencial pra gente, sabe? Então, a gente não tinha essa obrigatoriedade que tinha que mostrar roupa de marca, sabe? Não vou dizer que nunca, né? Era questão de oportunidade. Então, assim, a gente nunca desperdiçou. A gente nunca deixou de fazer algumas coisas, sim. Mas eu digo assim, a gente sempre pensou, queremos viajar? Bom, se a gente economizar nessa viagem, a gente pode fazer 2. O que é melhor? Né?
Então, assim, se a gente quer comer num restaurante legal nessa viagem, no outro a gente come no McDonald's. E por que não? Então, você vai testando os níveis, vai experimentando, né? Vai merecendo. Não dá para você agora, mas vai lá. Será que pagar um jantar, né, naquele restaurante, né, vai fazer, né, vocês aflorarem, né, aquele sentimento de merecimento? Então, façam, porque o dinheiro nada mais é do que para viver experiências também. Então, às vezes, né, para a gente se sentir merecedor, conhecer aquele ambiente, né, você tem que experimentar. Então, façam isso. Pense nesses quesitos, que nem eu falei, né? Você quer fazer uma viagem, equilibra. Quer fazer duas, né? Prefere fazer uma só, mas fazer bem feito? Isso tudo vocês têm que conversar, entende? Isso tudo tem que ser conversado antes. Não é ir atropelando as coisas, né? Vivendo que nem Zeca Pagodinho, né? A lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque é assim que a maioria vive, entende? Então, assim, vocês precisam avaliar quais são os sonhos de vocês, né, para ter esse tipo de conversa e para ajustar, né? Virar esse jogo aí. Então, vou falar aqui outro sabotador, que seria o terceiro, né, que seria outro inimigo, que é a imaturidade. O que seria, né, a imaturidade? Seria a falta de amadurecimento, né? Pode ser financeira, porque também existe, né, a falta de amadurecimento financeiro, que é o mais comum, que a maioria, né, não tem esse amadurecimento ainda. O que seria, né? A mentalidade, a mudança de mentalidade, né? Então, isso é realmente uma falta de amadurecimento financeiro. E aí vocês precisam pensar também na imaturidade do próprio casal, né? E aí a convivência, né, é de dois, né? Duas pessoas convivendo na mesma casa. A gente tem que concordar, né, que não é fácil. Então, vocês precisam ser maduros, pensar, né, que vocês agora, né, são uma família de dois, ou, né, eu estou falando aqui, pode já ter uma família aí de 3, de 4, de 5. Então, e muitas vezes não é porque você é pai, porque você não é mãe, que você não é imaturo, né? Porque assim, quando a pessoa tem um descontrole financeiro, teoricamente ela é imatura, né? Porque é preciso ter um controle emocional muito grande, né? Você tem que entender quem não dá prioridade às necessidades da família, né? Se controla ao ponto de saber o que é prioridade realmente. Quem não tem uma reserva financeira, principalmente, está sendo imaturo, né? É uma visão infantil. Então, assim, é preciso, sim, o casal, né, ter esse amadurecimento financeiro e pessoal para, né, conseguir aí conquistas futuras. Porque vocês, né, amadureceram. Já são um casal, vão formar uma família ou já tem uma família. Então, assim, tem eu estou me lembrando aqui de uma questão, de uma comparação, né? O jogo de tênis e o jogo de frescobol. O que vocês são? Então, assim, o jogo de tênis, ele é uma disputa, né? Então, quer dizer, você tem um adversário. E muitas vezes os casais, eles são assim. Eles têm uma disputa interna, sabe? Então, vocês têm que avaliar. Por exemplo, o frescobol.
um já ajuda o outro. Um joga a bola, né, para o outro, aí o outro com mais vontade joga e ninguém quer deixar a bola cair. Né? Então é assim que um casal tem que ser. Né? Igual um jogo de frescobol. Né? Vocês comemorarem aí a vitória juntos. Não é uma disputa de tênis, né? Então, assim, pensa como que vocês estão agindo. Porque às vezes, né, a vantagem de enriquecer em casal, na verdade eu vejo como uma vantagem, não digo que é mais fácil, eu digo que é menos difícil, sabe? Então, enriquecer em casal só tem vantagens. A única desvantagem é se você está dormindo com o inimigo, né? Será que aquela pessoa, né, quer só o bem dela? Porque assim, eu vou até entrar na questão da divisão aí das despesas, né? Aquele casal que entende que tem que ficar dividindo a despesa na proporção que se ganha, um ganha mais, um outro ganha menos, né? Aproveitando aí, mandando um recado para quem está ouvindo, né? Não é por aí, né? Eu até entendo que no início pode ser, né? Porque aquele casal ainda está imaturo, ainda não entendeu o jogo. Então, assim, a lei já garante que é meio a meio. Então, se vocês comprarem um imóvel, e aí, vai fazer como? Um paga mais porque ganha mais, o outro paga menos. E aí quando, né, não vou falar de separação, né, mas a lei não garante que é meio a meio. E aí o que adianta? Né? E todo momento aí vocês juntam, né, todos juntos, escova de dente, né, na hora lá do bem bom. E aí na hora das contas tem que ficar ajustando o que é mais para um, o que mais é para outro, né? Então, assim, as despesas é dos dois, mas vocês vão juntar os salários, né? Porque casamento é união, não é divisão. Quem já começa pensando assim, já tá no caminho errado. Existem sim, né? Eu sei que existem formas que muita gente recomenda, mas o que eu tenho observado é que a maioria das pessoas que falam, você pode fazer assim ou assado, muitas vezes é aquela pessoa que ainda não é casada ou ainda não tem filhos. Quando os filhos chegam, aí sim, você percebe essa questão da porcentagem faz muita diferença. Né? Aparece muito essa questão, porque não tem mais como você ficar controlando isso, né? Tá todo mundo ali numa missão só. A missão é do casal, é da família. Então não faz sentido vocês ficarem contando, né, porcentagem, quem paga isso aqui, quem paga isso aí. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Quem comeu mais? Você está comendo muito. Eu pago mais pela comida. E aí só vem mais assunto para render. Né? Então, assim, um dia vai ter um pobre na mesma casa e vai ter um rico. Entende? Então, não faz sentido isso. Então, vocês juntem os salários e desse valor vocês paguem as contas. Né? Pague-se primeiro também, façam o depósito aí de vocês, né? Dos sonhos, do futuro, já pega logo. E o que sobrar, vocês gastem. Né? Então, assim, pensem sobre isso, quem está dividindo, né, de uma forma aí diferente, avalie isso, porque casal que quer prosperar não divide, só soma. E aí multiplica. Né? Se você já começar dividindo, você pode seguir, mas não vai prosperar. Né? Não vai prosperar, porque você não está sozinho. Bom. Então, eu falei já, né, entre os 5
inimigos, né? Já falei do ego, que é a vaidade, que essa aí é a raiz, né, na verdade, do problema. A raiz do problema é a vaidade, é o ego, mas o que pega? Padrão de vida, né? Então, quando a gente em vez de eu falar que o inimigo é o padrão de vida errado, na verdade, a raiz do problema é a vaidade. Porque quando a gente está no padrão de vida errado, é porque a gente está, possivelmente, entrando na questão da vaidade do ego, né? Então, avaliem isso. O segundo inimigo são as crenças limitantes, né? Então, assim, é muito comum, todos nós temos crenças, né? Que nem eu falei. Mas, sem dúvida, né, num casal, vocês têm que, né, começar a observar como o outro pensa, né, sobre o dinheiro, porque aqui a gente está falando de progresso financeiro, né? Então, assim, vou até contar aqui uma história aí minha, porque eu também, todo mundo tem as crenças, né, que não são só financeiras, mas como eu estou falando aqui de financeira, né, eu vou dar um exemplo aí. Eu lembro, porque muitas pessoas não se acham, que nem eu falei já, não se acham merecedoras, ou então não se acham capazes, entende? Então, quando eu comecei a trabalhar, aos 16 anos, eu comecei a fazer estágio na Caixa Econômica. E eu fazia na época contabilidade, fazia o estágio lá, aprendi muito, né? Porque era um banco, passei por vários setores, inclusive fornecia carta de crédito. E aí, né, que a Caixa Econômica é uma grande fornecedora, né, a larga escala, né, vamos dizer assim. Então, assim, eu observei que muita gente, né, não se via capaz de ter um imóvel se não fosse financiado. E eu também. Nunca consegui imaginar como que a pessoa vai conseguir juntar, né, tamanho valor que você não compre financiado, né? Então, assim, dali, depois de alguns anos, eu formada em Direito, fui advogar numa instituição que era justamente para mutuários da casa própria. E aí lá, né, eu pegava causas que eram das pessoas que pegaram financiamento, né? Olha só o que o destino me fez, né? Quer dizer, tirou, né? Eu entreguei muitas cartas de crédito e depois fui defender essas pessoas, porque muitos estavam chorando, muitos estavam desesperados, porque tinha imóvel que já estava indo a leilão, né? Então, assim, a gente via, né, esses tipos de pessoa sofrendo, né? Então, eu vivi isso. E aí, né, a gente entrava aí com ações coletivas de muitas pessoas que financiavam, né, esses imóveis e depois não conseguiam pagar. E aí, né, eram juros abusivos e a gente entrava com essas ações e aí eu via, né, isso com meus olhos e sentia também, né? Então, assim, aquilo ali me fez entender que eu não podia cair numa daquela, né? Vamos dizer que é uma cilada, né? Então, assim, eu comecei a ver o que é ruim mesmo, né? O que é ruim? Será que eu vou passar esse sufoco aqui, que nem estão passando? Então, dessa forma, eu comecei a entender diferente, né? E aí eu comecei a ver que era possível, porque nisso a gente já tinha reserva de emergência, né? Já tinha fundo de garantia, e aí foi juntando, né? Tinha um carro, e aí você vai vendo que você vai juntando daqui, juntando dali, e você consegue,
né? Então, assim, não é impossível. Então, o problema é que muita gente quer de imediato, né? Acha que vai casar, tem que ter imóvel próprio, né? Então, assim, isso, então, é obedecendo o padrão que a gente vive, né? Porque é cultural. É muito cultural. A questão do imóvel próprio é uma cultura mesmo do nosso, né, país. As pessoas, elas, primeira coisa, né, quem casa, quer casa. Então, é óbvio, né, que eu não posso falar que é proibido, né, porque eu acho que é uma realização sim. Mas no início, para um casal, o imóvel, ele prende sim. Porque você fica preso ao imóvel porque muitas vezes você não quer ir para um outro estado, você não tem essa disponibilidade, né? Então, assim, acaba te prendendo. Aí você vai alugar o seu para alugar um outro, mas de repente não é um bom negócio, né? Então, muitas pessoas, muitos casais que estão no início, em crescimento, buscando realmente o crescimento, o imóvel prende. E aí eu vou te dizer mais. Ele sempre prende, né? Então, a gente passou por uma fase que, sim, a gente tem nosso imóvel, que é o nosso imóvel fixo, né? Apesar da gente ter outros imóveis, mas esses fazem renda, né? Que é os nossos rendimentos, é o viver de renda, né? Que abastece qualquer outro que eu queira, né? Então, assim, eu tenho o meu fixo, né? Que é um lugar que eu tenho mais apego afetivo, meus filhos, né? A nossa casa. Mas hoje a gente não se prende àquele. Eu alugo em qualquer lugar que eu estiver. Porque se eu for comprar em qualquer lugar, eu estou preso ao lugar. E eu não quero mais me prender a coisas. Quando a gente tem liberdade financeira, as coisas são o que menos interessa. Porque a gente tem tempo, tem liberdade geográfica e a gente pode ir para onde a gente quiser. Entende? A gente só não vai mais por causa das crianças, por causa da escola. Né? Mas aí, para onde vai, tem que ficar um tempo. E para que eu vou me prender a imóvel? O dinheiro dos meus outros imóveis eu pago onde eu quiser, em qualquer país que eu tiver. Entende? Então, assim, imóvel realmente prende. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas não conseguem juntar dinheiro diferente. É aquele tal negócio. Muita gente tem carro para juntar dinheiro, que é o maior absurdo. Né? Tá pagando uns juros, né, tremendo, mas fala, eu tenho um carro, eu tenho um dinheiro ali. Só que, pô, pagou 3, né? Então, assim, isso é o quê? Falta de controle emocional. É outro vilão. Posso falar que é o maior. Porque a vaidade, que nem eu já falei, também é uma falta de controle emocional. Entende? Então, essas coisas todas, né, que eu tô falando aí, eu tô falando de mudança de mentalidade. Sabe? Então, falei de vaidade, falei de crenças limitantes, falei de imaturidade, né, que o casal precisa amadurecer. Outra questão é falta de planejamento, né, a falta de definir metas, traçar os objetivos, porque isso não pode existir. Ninguém pode começar uma vida, né? Você entra dentro de um carro para viajar. Imagina, você vai viajar e você não sabe para onde vai? Isso não acontece, né? Quando você vai lá, botar no GPS, lá no Waze, você tem que saber para onde você vai. E principalmente, você tem que saber de onde você está saindo, porque a rota é outra. Né? Se você estiver no Rio, você vai fazer uma rota. Se você estiver em Minas, você vai fazer outra. Né? E com a nossa vida é a mesma coisa. Aí a gente precisa saber onde nós estamos, qual é a rota que a gente vai seguir. E aí traçar, né, o caminho. Qual é a rota que a gente vai seguir? Para onde, né? Onde nós queremos chegar. Né? Então, assim, vocês, no mínimo, precisam saber disso.
né? E eu não digo só quem caiu agora em si, né? Que não tem esse tipo de pensamento nem planejamento, façam a qualquer momento, né? Então vocês precisam saber para onde estão indo, né? Que né, diz aquela frase, né? Que qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe para onde vai. E aí é o que acontece, né? Você fica, ó, girando em círculos, né? E é isso. Então tem que saber o caminho. Vocês precisam definir essa rota. E às vezes, ó, eu vou falar pela gente. A gente estava, né, num país, a gente queria mudar para o outro. E o que aconteceu? Pandemia. E aí? Nossos sonhos não mudaram. A gente só mudou a rota. Voltamos para o Brasil, né? Deixa as coisas assentarem. E aí? Mudou também. No outro país mudou algumas regras. A gente está ajustando. Ajusta a rota, né? E aí a gente vai ajustando. O sonho pode permanecer o mesmo. E se não quiser também, muda, né? Mas vocês sempre têm que saber para onde que vocês querem ir, né? E isso tem que ficar bem claro para o casal, para os dois, né? Vocês têm que ter os sonhos em comum e cada um também tem os seus individuais, até para crescimento profissional, muitas vezes, né? Que isso vai fazer toda a diferença para o casal. Outra, agora eu vou falar a última, né? O último aí dos inimigos que eu citei, né? É a mudança de mentalidade. Tudo isso que eu falei, que eu elenquei aqui, muitas vezes a falta, né, dessa mentalidade rica, desse tipo de visão a longo prazo, porque assim, a longo prazo, você tem que enxergar lá, mas você vai caminhando, você vai vivendo, não é para sofrer, ai, tá tão distante, né? Você tem que saber que você vai chegar lá, o tempo vai passar do mesmo jeito, então não é melhor você se planejar, né? Mas aí o que acontece? No meio do caminho, às vezes a gente precisa ajustar a rota, né? Ou mudar os planos. Eu costumo falar assim, né? Se tudo não for bem, né? Bote um plano maior. Ser feliz. Ser feliz. Esse é o que tem que estar lá escrito na parte de cima do seu plano. Ser feliz. E aí vocês vão caminhando. Vão vivendo o presente, pensando no futuro. Né? É preciso pensar no futuro, mas vivendo o presente. É possível? Claro. Claro. Pensa em tudo que eu falei, né? Vê essa vaidade. Se vocês não estão com a vaidade aflorada, né? Que a vaidade é mais para o outro. Vê se vocês estão pensando no que vocês querem ou no que os outros estão vivendo e vocês querem viver igual. Então isso faz muita diferença pra gente, sabe? Então assim, não siga modinha, vai o que vocês acham que é válido para vocês, né? Então assim, as crenças limitantes, que eu já falei, o merecimento, se dê também de presente, né? Vivam, experienciem esses sonhos, né, que às vezes você não consegue alcançar no topo, mas você pega um gostinho dele, né? Não dá para ir nos restaurantes que a gente quer, mas dá para ir em um. Então vamos em um, vamos experimentar, né? Se não é restaurante, para vocês é outra coisa, né? A gente era assim, a gente fazia assim. Eu tô lembrando aqui de uma viagem de Buenos Aires, que a gente foi, né, que foi uma das primeiras, né, a gente começou a ir mais perto, depois a gente foi, né, se afastando, que eu vi na época, não tinha essa internet que a gente tem hoje, que joga no Google e acha tudo. E aí eu vi no jornalzinho que tinha no Globo, não sei quem é dessa época aqui, que era de viagem, era um jornalzinho pequeno, que tinha tudo de viagem, pacote de viagem. E aí tinha, né, o restaurante lá famoso. E aí eu falei pro Vitor, eu queria ir nesse restaurante, que era em Porto Madeiro. Aí ele, ok,
vamos, né? No outro dia já vamos comer no boteco. E ok. Porque se a gente faz tudo mais ou menos, a gente não vivencia o bom, não pega aquele gostinho. Você não, né? Não se sente merecedor daquilo. E aí você quer subir para o próximo nível, né? Quando você pega o gostinho, você fala, isso aqui é bom, eu quero isso, eu quero vivenciar isso, o que eu preciso fazer? Então, por isso que é importante, às vezes a gente gasta, né? Economiza de um lado para gastar do outro. E é assim que se faz mesmo, né? Então é isso, pessoal. Eu falei aí os 5 inimigos, né, que vocês precisam prestar atenção para ver se não estão se sabotando, né? Porque isso realmente atrapalha o progresso aí de vocês, né, do casal. São mais, né? Não dá para elencar todos, mas certamente se vocês avaliarem e pensarem direitinho, né, isso pode estar atrapalhando sim. Então, pensem aí, conversem, né? Passa essa live aí para outras pessoas, passa aí para o seu amor para assistir, né? E fica essa dica. Boa noite, obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. Tchau!